Glória a Deus. Eu quero falar com você hoje. O título da minha palavra é Misture a sua fé. Quero falar isso com você hoje. Misture a sua fé. Nós temos muitas promessas do Senhor nas Escrituras. São promessas de cura, são promessas de uma vida maravilhosa aqui na terra. O Senhor nos dá promessa de saúde, o Senhor nos dá promessa de avançarmos e nos desenvolvermos em todas as áreas da nossa vida. Então, durante uma breve leitura que você faz da palavra de Deus, você pode encontrar muitas promessas, e promessas que são maravilhosas. Mas eu queria falar nessa manhã, que muitas vezes, por mais que essas palavras sejam poderosas, inspiradoras, por mais que essas palavras elas te encorajem, essas promessas por si só elas não vão fazer nada. Mas são promessas para mim, elas já têm um poder, é verdade, mas se elas forem por si só palavras, muitas vezes elas vão ser apenas agradáveis de ouvir, palavras bonitas de você ler, de você de repente fazer um quadro, ou escrever lá no seu Instagram, né? Palavras bonitas. A Bíblia mostra para nós que há necessidade de nós misturarmos, adicionarmos um ingrediente que vai trazer poder, que vai ativar todas as promessas de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que você em algum momento já foi encorajado por uma palavra que veio para você e te elevou e te fez sonhar. Eu falei, é isso que eu quero, Senhor. Talvez você tenha dito, Senhor, eu quero viver essa verdade na minha casa, com os meus filhos, eu quero ter isso todos os dias. Então isso vai e te anima, mas há um ingrediente, há uma característica nessas palavras que nós precisamos adicionar. Você tem que colocar algo nas suas promessas, você tem que adicionar algo nas suas promessas, para que isso torne ela viva, para que isso torne aquilo que Deus disse, possa acontecer realmente na sua vida. Talvez você está vivendo dias e você fala para Deus, Deus, mas eu não estou vendo isso acontecer, mas está difícil a harmonia no meu lar, eu ouvi isso, eu li isso, eu até mesmo entendi isso, que a minha casa e eu podemos servir ao Senhor, que o meu filho pode voltar para os teus caminhos, ou que eu posso ser curado, mas isso não está acontecendo. Então hoje eu quero mostrar para você um ingrediente, que quando você mistura a sua promessa, é o que vai ativar as coisas do Senhor sobre você. Então a Bíblia fala em Hebreus capítulo 2, e se você está anotando isso, se você tem a sua Bíblia aí, eu queria que você fosse comigo em Hebreus capítulo 4, o verso 2. A Bíblia diz assim, Hebreus 4, 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Guarda bem isso, palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Então, em outras palavras, a Escritura está dizendo que a palavra que chegou a eles, quem são eles? Eles são os israelitas. Esses são o povo de Deus que foram libertos, resgatados por Deus. Então o escritor de Hebreus está dizendo isso, que a palavra nada lhes aproveitou, que as promessas nada lhes acrescentou. Então os israelitas, Deus falou para eles, olha, eu vou tirar vocês do Egito, eu vou libertar vocês da escravidão dos egípcios. Foi uma promessa, e os israelitas, o povo de Deus, eles ouviram essas promessas, eles escutaram de Moisés e do Senhor, que haviam promessas deles viverem uma vida muito melhor, em um outro lugar. O Egito aponta para o mundo, né? O governo de egípcio significa essa escravidão que prende as pessoas nas drogas, na derrota, de viver uma vida plena. Então tudo isso é um simbolismo na palavra de Deus para nós.
Então o povo de Israel era escravo. Deus falou: eu vou libertar vocês. E eles ouviram isso. Agora escuta só, tem uma chave aqui para nós. Se você quiser anotar isso hoje, os versículos, vai te trazer bastante proveito essa semana. As promessas de Deus, elas são como semente. Há uma chave para nós hoje. As promessas de Deus, elas são sementes. E sendo como sementes, Deus prometeu algo, Deus deu uma promessa, mas isso não significa que vai acontecer automaticamente. Por quê? Qual que é o terreno? Qual tipo de solo essa semente vai cair? Isso é muito importante para você, porque talvez Deus está te dando promessas, talvez você está ouvindo de Deus coisas, do Espírito Santo, palavras tão poderosas, mas são sementes que Ele te dá. Agora há uma parte sua, que é colocar essas sementes num solo. Então eu te pergunto, qual tipo de terreno que essa semente, que essa promessa vai cair? Então Deus fala assim para você: eu vou te curar, eu vou te prosperar, eu vou restaurar a tua saúde, por exemplo. E aí você pensa assim: eu estou muito doente. Olha lá o diagnóstico dos médicos, o relatório do médico. Então você mistura aquela promessa que você ouviu com dúvida. Você mistura aquilo que o Senhor está declarando para você, que vai fazer algo poderoso na sua vida, mas você mistura ela com algo ruim, que é a dúvida, ou incredulidade. Deus fala que pode me curar, mas olha só essas palavras do médico, elas vêm e me derrotam, me destroem, e aí você mistura a promessa de Deus com algo que vai te fazer mal. Então, eu queria perguntar para você essa manhã: você tem misturado com o que as promessas de Deus na sua vida? Quais são os ingredientes que você tem colocado? Talvez a dúvida, talvez está misturando com o medo, talvez hoje você está misturando com descrença. É por isso que não lhes aproveitou nada, a palavra de Deus fala. Não aproveitou nada, não edificou nada. Isso significa que não houve mudança na vida dos israelitas. E da mesma forma, quando há descrença, dúvida, medo, isso não acrescenta nada nas promessas. Pelo contrário, não vai te ajudar a superar o desafio, não vai te ajudar a desenvolver, não vai te ajudar a ir para o próximo nível, e você não vai viver esse favor, não vai trazer à existência esse favor, essa bênção do Senhor. Não porque Deus não foi capaz de fazer isso na sua vida, mas porque a promessa que Ele te deu, ela não foi misturada com o ingrediente principal, que é a fé. Todas as promessas que o Senhor nos dá, elas precisam do ingrediente da fé, porque senão elas vão se perder. Às vezes as pessoas recebem coisas maravilhosas do Senhor, palavras poderosas do Senhor, mas com o tempo elas vão se perdendo. Por quê? O ingrediente principal que vai fazer a existência, aquilo se tornar vivo, não aconteceu. Você não misturou a fé. Então, o que acontece? Deus vai e Deus tira o povo de Israel poderosamente das garras dos egípcios. Então aí eles entram no deserto, Deus abre o mar, afoga os inimigos, Deus dá comida para eles, Deus guiava eles de dia e de noite, e através de Moisés Deus falava com eles. Então são coisas poderosas, e eles conseguiram chegar até próximo da onde Deus havia falado para eles, a cidade de Canaã, a terra prometida, o lugar da promessa. Eles foram até lá, demoraram 40 anos, mas chegaram lá, próximo da terra prometida. Agora, Deus fez muitas coisas para eles, e você pode achar: nossa, esses israelitas deviam estar cheios de poder, cheio de fé, cheio de coisas grandiosas na vida dele, porque Deus fez tanta coisa sobrenatural, não é? Abrindo o mar, afogando os inimigos, e dando comida, e fazendo a roupa do corpo deles crescer. Você pode pensar, eles eram cheios de fé, mas não, muito pelo contrário. Eles chegaram lá próximo a Canaã, na terra prometida, onde Deus disse para eles
que eles deveriam conquistar aquela terra para poder viver uma vida agora totalmente diferente, Moisés vai e envia 12 homens, são os 12 espiões, 12 espias, para ir até a terra prometida, enquanto o povo ficava lá, para ver, sondar, para enxergar, para 2 milhões de pessoas, eles não iam todos de qualquer forma. Então Moisés foi e mandou 12 espias, e é interessante que a Bíblia fala que desses 12, 10 voltaram com uma informação. Qual foi a informação dos 10? Você sabe. Moisés, sem chance, realmente é uma terra, tem comida, tem frutos, ela é frutífera, ela é tudo que planta lá parece que dá, mas sem chance. Existem gigantes naquela terra, homens muito poderosos, e nós, perto deles, somos como gafanhotos, não vamos conseguir nunca atravessar. Esse foi o diagnóstico desses 10 espias. E aí, em pouco tempo, 2 milhões de israelitas estavam com medo. Em pouquíssimo tempo, todo o povo de Israel foi invadido por pessimismo, por dúvida. E aí 2 milhões de pessoas dizendo: Moisés, nós vamos voltar para o Egito, Moisés, nós vamos voltar a ser escravo. E a dúvida veio ao povo, e todo mundo começou a ir para Moisés, reclamando, com dúvidas, declarando palavras negativas, sendo totalmente afetado por aquela visão que eles tiveram. Então o erro que eles cometeram é que eles misturaram as promessas de Deus, dúvidas. O erro deles foi que eles misturaram a promessa de uma terra prometida, Canaã, eles misturaram descrença. Deus já havia falado para eles da vitória, Deus já havia falado para eles que eles tinham que tomar posse, aquela terra era deles, aquela promessa era deles, mas eles precisavam entrar na promessa, em Canaã, e possuir aquela terra. Então eu pergunto para você, com que você está misturando as promessas de Deus hoje? Você entende que as promessas de Deus são poderosas, que aquilo que você tem dentro do coração, Deus tem dado a você, promessas no seu trabalho, promessas de um novo negócio, promessas de cura, promessas de saúde, promessas de avanço, tantas promessas. E eu quero perguntar nessa manhã hoje, pensa, como que você, esses dias, tem misturado essas promessas? Porque o povo de Israel, eles tinham a promessa, não queriam ser mais escravos. Deus tinha falado para eles: vocês não vão ser mais escravos dos egípcios. Deus havia falado para eles coisas tremendas, mas a promessa por si só não era o bastante. As promessas de Deus por si só não iam trazer à existência aquela nova vida. Então existe um ingrediente que ativa o poder, apenas um ingrediente, irmãos, que vai trazer como um pequeno fogo, vai acender o poder de Deus na sua vida. Então você pode pensar: pastor, mas como que eu misturo fé? Como que é então? Porque eu estou misturando dúvidas, os diagnósticos, o medo, a pandemia, o desemprego, a política, tudo isso tem me dado medo. Como que eu misturo fé? Então é simples. As coisas de Deus é interessante, amados, que elas são muito simples. Apenas você concorda com aquilo que Deus fala. Você concorda. Então Deus te dá uma promessa de cura, por exemplo. Então você fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor me curou. Obrigado, Senhor, porque eu já sou restaurado no meu corpo por Cristo Jesus. Deus te dá uma promessa que você e sua casa vão servir ao Senhor. Deus, obrigado, Pai. Eu te agradeço, eu te louvo, porque eu e minha casa serviremos o Senhor. Isso não é apenas ser positivo, irmãos. Isso é misturar a sua fé. É o que ativa a sua promessa. É o que faz acontecer a sua promessa, amém? Então eu quero te dar uma chave, mais uma chave nessa manhã. E a chave que eu quero te dar é que você não precisa ter muita fé. É interessante. Você não precisa ter muita fé.
Acompanha comigo Mateus capítulo 17, o versículo 20. Mateus escreve assim: e lhes respondeu: por causa da sua pequenez da sua fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. A boa notícia, meu amado, é que se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover uma montanha. Você já viu o tamanho de um grão de mostarda? Se você não viu, eu queria que você procurasse na internet para você ver. É algo minúsculo. E o Senhor Jesus fala: se você tiver uma pequena fé, você vai poder mover montanhas. Então você declara pela fé: Deus, eu sei que o Senhor pode fazer o impossível, eu sei que o Senhor pode fazer isso acontecer, eu sei que o Senhor pode fazer os meus filhos serem abençoados, as coisas acontecerem na minha vida. Eu sei, eu creio, eu declaro, Senhor, por mais que os meus olhos não estejam enxergando isso, eu declaro a minha fé em voz alta, em bom som. Então você sabe o que você fez nessa hora? Você misturou a sua promessa com a sua fé. É como um fósforo, irmãos. Imagina um fósforo. Então a fé, ela acende a promessa como um fósforo. Você acende um fósforo e há fogo no fósforo para tornar algo enorme. Uma pequena faísca, uma pequena chama pode fazer um estrago, um incêndio enorme. Mas eu quero te falar que nada acontece até que você acenda o fósforo. O fósforo por si só, ele não tem poder, mas quando você acende o fósforo, quando você risca o fósforo e ele pega fogo, o poder é liberado, aleluia. O poder é liberado. Então um pequeno fósforo, ele pode iniciar um grande incêndio. Um pouco de fé também, ela pode dar início a uma grande bênção na sua vida. Você entende isso? Então, a mesma coisa são as promessas. As promessas que Deus deu, elas são poderosas, elas te encorajam, elas são promessas de cura, promessas de restauração, promessas de ter um relacionamento à maneira de Deus, que você vai casar-se, que você vai ser feliz. Então, comece a misturar isso com a sua fé. Comece a misturar essas promessas com fé. Louve o Senhor, você tem a fé que você precisa aí dentro de você para mudar o seu destino, amém? Você tem dentro de você a fé que você precisa. Então começa a misturar a fé com as promessas. Não deixe apenas ser palavras bonitas, palavras de te encorajar. Mas sabe, irmãos, eu estava falando essa semana, nós estamos fazendo todos os dias, do meio-dia ao meio-dia e 20, um momento de oração com os irmãos, online, né? E tem sido muito bom. E eu estava falando para os irmãos como que é o poder do hábito nesses dias, nessa semana. É muito mais fácil, de repente, você ter pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, eles vêm de uma forma assim, absurda. Eles vêm, te invadem, então você não precisa se esforçar para pensar negativamente, ou para ter medo, ou para ter dúvidas. A mesma coisa acontece nesse sentido com a fé. Então é fácil você misturar, muito mais fácil você misturar dúvida, medo, vitimismo. É muito mais fácil você reclamar, porque isso é meio que automático. Agora há apenas um ingrediente que vai mudar, que vai fazer você crescer. Os outros não vão fazer isso. Os outros pensamentos, as outras atitudes, elas vão colaborar de uma maneira negativa para você, mas a fé é o único ingrediente que vai trazer poder às promessas de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Lá na minha casa, na minha família, né, minha mãe, ela é uma bênção, né, e ela é uma boa cozinheira, pela fé. Minha mãe é uma boa cozinheira, né? Mas eu gosto muito das sopas que ela faz, mas tem outras coisas que a minha mãe se aventura a fazer durante a vida inteira, que não dão muito certo, né? Então eu lembro de algumas situações quando eu era criança, minha mãe tentando fazer bolo de aniversário para a gente, e a coisa não dava meio ruim, né? E houve uma vez que minha mãe, eu tenho um irmão que mora lá no Rio de Janeiro, e
esse irmão a gente era tudo criança, e ela foi fazer um bolo de aniversário para o meu irmão. E olha só, meu irmão tinha ganhado uns soldadinhos com arminhas, né? E aí, meu irmão estava brincando com isso e tal, minha mãe fazendo bolo para mais tarde, no começo da noite, a gente cantar parabéns. E aí meu irmão veio chorando: cadê minhas arminhas, cadê minhas arminhas? Ah, vai procurar. E ele ficou chorando, porque só estavam os soldadinhos, tinha perdido a arminha. Nós fomos lá, no fim do dia, ela fez o bolo, assou o bolo, nós fomos cantar parabéns, aí foi dando um pedaço para cada um. Aonde que estavam as arminhas, irmãos? No meio do bolo. Fomos comer o bolo, aí um morde um pedaço, outro morde outro, começa a sair revólver, calibre 12, carabina, um monte de arminha. Agora, eu não sei como foi aparecer esse ingrediente estranho lá no bolo, mas quando nós fomos comer, aconteceu. Eu não estou mentindo, irmãos. A minha mãe uma vez fez um bolo, e aí ela me autorizou a falar essas coisas, tá? Eu falei para ela: eu vou te expor. Aí eu falei, ela falou, me lembrou de uma história que uma vez ela ia para o Brás fazer compra. Há muito tempo ela é frequentadora do Brás, né? Então ela está louca para se vacinar a segunda dose, para poder ir no Brás, ela falou. Aí meu pai tinha deixado o cartão de crédito, e ela falou: depois eu vou no Brás e tal, e foi fazer um bolo. E aí fez o bolo, e procura o cartão, eu vou no Brás, assumi o cartão, cadê o cartão? O que aconteceu? Dessa vez o cartão não estava dentro do bolo, mas quando ela pegou, ela deixou o cartão de crédito em cima da mesa, pegou o cartão, deve ter grudado na forma, ela assou, literalmente ela torrou o cartão. Quando foi tirar a forma, estava lá o cartão todo esturricado, né? Então foi o início dela ter que se libertar de torrar o cartão de crédito, literalmente, né? Isso não é só minha mãe, a minha irmã também, a Cláudia, né? Então muito cuidado quando você for comer coisas, irmãos da célula, coisas que a Cláudia fez. Teve uma vez que foi um cara lá em casa, tal, era um amigo meu, e não amigo meu não, isso é uma outra história, não vou contar, mas foi uma pessoa lá na casa dos meus pais, ela assim, né, eu vou fazer uma lasanha para esse cara, não sei porquê, mas ela quis fazer uma lasanha, ela novinha, eu imagino porquê, sei lá. Aí ela fez a lasanha, né, comprou no mercado e tal, queijo, presunto, e aí ela foi e serviu a lasanha para a pessoa, para o rapaz. E aí o rapaz falou assim: ô Claudinha, você sabe que essas massas aqui de lasanha, elas vêm com plástico? Aí ela falou assim: eu não. Aí quando o cara foi cortando a lasanha, veio o pedaço de queijo e o plástico da lasanha assim levantando, né? Então, qual que é o meu ponto aqui, irmãos? Meu ponto é o seguinte: Deus, ele tem uma receita. Deus, ele tem a receita e tem os ingredientes certos para você adicionar. Toda vez que você faz o contrário, vai dar ruim. Por quê? Porque Deus tem uma receita, tem o ingrediente certo para você pôr na receita dele, da maneira dele de fazer essas coisas, mas para que você chegue a um resultado que você deseja, um resultado satisfatório, você tem que seguir a receita, você tem que colocar os ingredientes. Da mesma forma como é uma receita de bolo, é a mesma forma que são as promessas de Deus para se cumprir na sua vida. Você precisa colocar os ingredientes corretos, e há um ingrediente específico que você precisa adicionar às suas promessas, que é a fé. Você precisa adicionar a fé. Josué e Calebe, por exemplo, daqueles 12 espias que Moisés enviou, os dois, Josué e Calebe, foram os únicos que voltaram da terra prometida e tinham um relatório diferente. Eles sabiam que tinha realmente gigantes na terra, mas eles chegaram para Moisés e falaram: Moisés, olha, nós somos capazes de tomar essa terra. Moisés, realmente aquilo que Deus falou existe, é uma terra maravilhosa. Sim, existem gigantes lá, mas nós sabemos que Deus é maior que esses gigantes, nós sabemos que Deus é muito mais poderoso, e nós vamos entrar imediatamente e avançar, e vamos conquistar essa terra para o povo, conquistar essa terra que Deus nos deu. Ao contrário dos 10 espias, que viram a mesma coisa. Aqueles 12 homens, aqueles 10 homens, eles estiveram lá no mesmo lugar, viram as mesmas coisas, mas eles misturaram a fé deles
a promessa de Deus com dúvida. Não misturaram as promessas com fé. Eles viram os mesmos gigantes, os mesmos obstáculos, as mesmas coisas, o mesmo problema. Só que aqui nós temos uma visão diferente. Josué e Caleb, eles tiveram a mesma promessa, mas eles enxergaram e misturaram as promessas de Deus com a fé. E eu te pergunto, com o que você tem misturado as promessas de Deus? Por exemplo, eu quero te dar um exemplo, lá no Salmo 112, verso 4, verso 2, tem uma promessa para você, que eu quero ler, é uma promessa para você: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Você viu o que a Bíblia está falando aqui? A sua descendência, quem que é a sua descendência? São os seus filhos. Então Deus está falando aqui, a sua descendência, os seus filhos, a sua família, ela vai ser poderosa na terra. Como é que você faz aqui? Você toma posse dessa promessa, você torna isso pessoal. Você pega essa promessa do Senhor, que a sua descendência vai ser poderosa, e traz isso para o pessoal. Pai, obrigado, Senhor, porque os meus filhos vão ser poderosos na terra, aleluia. Os meus filhos vão se destacar, os meus filhos vão ser bênção, não só porque são abençoados por Ti, mas porque eles vão cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. Os meus filhos serão poderosos. Então você toma essa palavra para você, traz para a sua vida. O que é interessante é que Josué e Caleb foram os dois únicos que, daquele grupo de 2 milhões de hebreus, daquele povo enorme, que chegaram na terra prometida. Os 2 milhões não entraram na terra prometida, sabe? Eles morreram no deserto. Apenas as crianças, Josué e Caleb, é que viveram a promessa de Deus lá na terra prometida. É porque eles foram os dois únicos a misturar a fé. Eles foram os únicos que fizeram isso. Eles pegaram as promessas do Senhor e tiveram benefício dessa palavra. Essa palavra do Senhor avançou na vida deles, cresceu na vida deles e fez eles conquistarem. Então eles foram os únicos que entraram. Então a Bíblia tem para nós chaves espirituais para você vencer realmente. Hebreus capítulo 11, verso 6, anota aí, Hebreus capítulo 11, verso 6, a Escritura diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Escreve aí na internet: sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, a Bíblia diz assim que, portanto, é necessário que quem se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador é recompensador, Ele dá o prêmio, Ele dá a recompensa a quem o busca. Então, o que acontece? Ele não precisa necessariamente dos seus talentos. Deus não precisa necessariamente das nossas habilidades. Ele precisa da nossa fé. Ele precisa da sua fé. Ele precisa que você faça hoje um acordo com Ele. Ele precisa que você hoje feche com Ele. Eu te aconselho, encontre as promessas que têm a ver com o que você está acreditando hoje, com o que você precisa ver hoje. Encontre na palavra de Deus as promessas e comece a misturar elas com fé. Comece a misturar essas promessas com a fé que o Senhor te dá. 1 Coríntios 2,9 fala isso. É maravilhoso esse versículo. A Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A palavra de Deus declara isso. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é muito maior, muito maior. Agora, será que você tem misturado com as coisas certas? Será que você tem feito essa atitude, adorado ao Senhor, mesmo independente do que você está enxergando hoje? O caos, a dificuldade, mesmo independente de qualquer coisa, com o que você tem misturado as promessas do Senhor? Porque eu quero te falar, Deus declara coisas grandes para você. Em João capítulo 4, há uma história de um homem que encontrou Jesus,
que era um centurião, um soldado, um funcionário do rei daquela época. Então o Senhor Jesus, ele foi até essa cidade, e lá esse homem veio até Jesus e fala para o Senhor: Senhor, o meu filho está muito doente, eu preciso que o Senhor cure meu filho está à beira da morte. Esse homem confiou que Jesus poderia mudar a situação dele. Ele foi até o Senhor com uma esperança, com uma oração, com uma necessidade. E ele falava para o Senhor: ó Senhor, desce comigo até a minha cidade. Da onde Jesus estava até onde o filho do centurião estava, eram 32 quilômetros de uma cidade a outra. E ele tinha a expectativa de levar Jesus até a casa dele, de descer com Jesus lá para Cafarnaum. Mas o Senhor não fez isso. O Senhor não foi com ele até a casa dele. Pelo contrário, quando ele fala: Jesus, cura o meu filho está para morrer. Tenho certeza que você já foi parar no hospital com o seu filho de madrugada. Isso é terrível. Você não sabe o que está acontecendo. Há um desespero. E esse pai estava desesperado, porque o filho dele estava para morrer. E quando ele vai até Jesus e pede que Jesus vá até a casa dele, Jesus não vai até a casa dele, não fala como ele gostaria, faz como ele queria, mas Jesus faz algo. Jesus fala para ele no versículo 50 de João 4, ele diz assim: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Isso é muito interessante para nós. Ele ouviu essa palavra do Senhor: vai. Então até aqui ele volta os 32 quilômetros, talvez pega o cavalo dele e volta para encontrar o filho dele, e até então nada mudou, nenhum sinal de mudança, e a Bíblia fala que tudo era uma promessa: vai, volta que seu filho vai ser curado, o seu filho não vai morrer. Mas ele volta para lá e ele faz o que eu estou falando com você, ele mistura a promessa com a fé, e naquele momento ele mistura, ele não fica desanimado, ele não começa a reclamar, ele não fala: puxa vida, esse Jesus, era aqui que custava 32 quilômetros, eu tenho um cavalo a mais, ele poderia ir comigo. Não, a Bíblia não fala que ele fez isso, simplesmente fala que ele ouviu a promessa do Senhor e voltou, e aquilo que parecia impossível, ele apenas agradecia agora: Senhor, obrigado, porque algo vai acontecer. E quando ele chega lá na casa dele, os servos voltam correndo para encontrar esse homem, e fala: olha, o seu filho está curado, o seu filho melhorou. E esse centurião pergunta: mas que momento que é que a febre passou? E eles falaram: era mais ou menos 1 hora da tarde. E aí ele lembra: foi a 1 da tarde que eu encontrei Jesus. Ele falou: olha, volta, porque o seu filho curou, o seu filho está vivo, o seu filho não vai morrer. Então naquele momento houve a palavra, a promessa, mas ele teve que acreditar, ele teve que andar, fazer a parte dele, e ele caminhou e ouviu. Eu quero te falar nessa manhã: não duvide do que Deus promete para você, não se preocupe, misture dúvida naquilo que Deus fala, misture fé, acredite, vai acontecer no momento que o Senhor declarar. Mas enquanto você não vê com os teus olhos a promessa acontecendo, creia, adore ao Senhor, ore agradecendo ao Senhor, tenha palavras de vida, não misture as promessas do Senhor com palavras negativas, palavras que não vai acontecer, palavras duras de reclamação. Misture fé. Porque eu quero te falar, isso não é o momento de você duvidar. Definitivamente nós estamos vivendo um tempo diferente, uma nova era tem começado, um novo tempo tem começado para nós. Não é tempo de você duvidar, mas mais do que nunca é preciso a igreja despertar a sua fé. Você entende? Despertar a sua fé, mais do que qualquer outro momento, meu amado, porque você está muito mais perto do que você pensa de chegar na vitória. A vitória está batendo na tua porta. Continue agradecendo pelo que Deus te prometeu, continue sempre com louvor nos lábios, continue declarando o que Ele disse, continue alimentando a sua fé, dia a dia, toda manhã. Não deixa que os pensamentos negativos te roubem, te levem para outro lugar. Não deixe que o medo, que a morte encubra aquilo que Deus falou no teu coração. Aleluia. Sabe, eu quero partir para o final da palavra, e eu quero ler para você um versículo para encerrar, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, e eu peguei uma tradução aqui,
que eu gosto muito desse versículo, e essa tradução fala assim, 2 Coríntios 1:20, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Então, em outras palavras, a Escritura está dizendo assim, que todas as promessas de Deus são sim e amém. Diga sim e amém. Todas as promessas de Deus. Pastor, mas o que é isso? São sim e amém. Deus, Ele te dá as promessas. Deus, Ele te fala coisas. Ele te dá o sim. Ele diz, eu vou te curar. Eu vou fazer você avançar. Você vai prosperar. Você vai crescer. Há um favor sobre a sua vida. Amém? Mas o sim sozinho não é suficiente. Você vai ter que acrescentar, adicionar o amém a ele. Amém o que é? Assim seja. Amém quer dizer, eu acredito. Amém quer dizer, Deus, eu estou de acordo com o Senhor. Eu estou de acordo com o Senhor. Olha, irmãos, quando Deus falou para aquele homem, seu filho está bem, Ele deu um sim. Seu filho está curado, é um sim. Mas o homem, ele adicionou. O homem, ele teve que adicionar o seu amém, para que as coisas acontecessem. Se ele tivesse reclamado, se ele tivesse adicionado a dúvida, eu não sei o que teria sido acontecido com o filho dele. A Bíblia não fala. Mas quando Deus diz sim, você precisa fazer a parte. Quando Deus declara uma promessa, acrescente um amém. Quando Deus fala algo, adicione a sua fé. Porque é uma chave espiritual para nós esse versículo em 2 Coríntios 1:20, que é que nós não devemos ir pelo que os nossos olhos estão enxergando, mas avançar pelo que Deus falou. Não vá pelo que os seus olhos estão enxergando, não vá por aquilo que você está vendo ao seu redor, mas avance pelo que Deus fala. Jesus, nós fazemos um acordo contigo nessa manhã, que a cada promessa de vida abundante, nós misturamos a fé. Nós cremos, Senhor, no teu tempo, nós cremos que é da tua maneira, e que se o Senhor declara, Senhor, nós viveremos os melhores dias, Senhor. Se o Senhor declara que depois dessa pandemia, um novo tempo vai acontecer na tua igreja, nós cremos, Senhor, que como nenhum outro, nós teremos uma colheita abundante de vidas, que vão te conhecer, Senhor, através da tua igreja, através de cada filho, de cada filha. Nós cremos, Senhor, por quem fomos chamados. Nós ouvimos, Senhor, que o Senhor nos levantou, que o Senhor nos resgatou das mãos do diabo, para nos elevar e vivermos a tua vida, não só aqui, mas como eternamente. E eu declaro, Senhor, que a tua igreja, que tem limpado as redes nesses dias, vai colher abundância de frutos, vai colher uma abundância, Senhor, de vidas nesses dias. Eu oro, Senhor, por cada um desses meus irmãos que ouvem essa palavra, que hoje viverão as suas promessas de uma maneira nova, perfeita e abundante, e te louvarão a cada sim do bom. O Senhor declara, terão um amém todos os dias, todo momento, para selar essas palavras em nome de Jesus. Amém, amém e amém.